E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana Fernandes Ramos, eu sou professora de História formada pela Universidade Federal do Paraná e atualmente eu sou professora pelo Estado. Essa é a minha prova didática por edital do PSS 2022. Eu preparei uma aula para o 8º ano do ensino fundamental, em que eu vou abordar as revoltas que ocorreram durante o período regencial, focando na revolta dos malês, beleza? Então, trazendo para a nossa realidade, por que é importante a gente estudar a revolta dos malês? Para debater esse assunto, eu trouxe um artigo, o título de um artigo do Brasil de Fato, em que ele vai dizer: Consciência Negra, sobre malês, quilombos e terreiros. Lutas de resistência da população negra foram fundamentais para as conquistas democráticas e para a formação do Brasil. O que isso quer dizer? Tá? O que tem a ver? Esse título está dizendo que as lutas de resistência da população negra são fundamentais para a gente entender as conquistas democráticas. Então, os direitos, que hoje em dia a população negra detém dentro do Brasil. Então, a revolta dos malês ela vai ser importante porque ela vai ser uma dessas lutas, beleza? E a gente vai ver mais sobre ela durante a aula. Então, como que eu separei a aula? Primeiro a gente vai trabalhar o contexto, depois vamos citar as revoltas, focar na revolta dos malês e aí partir para a atividade. Então, o que foi o período regencial, esse período de 1831 a 1840? Dom Pedro I vai voltar para Portugal para governar, já que o pai dele morreu, mas vai deixar em seu lugar Dom Pedro II, Dom Pedro de Alcântara, que era seu filho. No entanto, Dom Pedro II ele não tem idade para governar. Então, até que ele atinja a maioridade, pessoas, regências, vão governar no seu lugar. A gente que sabe sobre o período regencial vai saber que em 23 de julho de 1840, a gente vai ter o golpe da maioridade, em que Dom Pedro II vai subir ao poder mesmo não tendo idade suficiente para governar. Então, o período regencial vai ser da ida, da volta, de Dom Pedro I para Portugal até o golpe da maioridade. Vamos lá, e essas revoltas? O que é importante a gente focar delas? Nessa aula a gente só vai ver sobre uma, mas é importante a gente entender que as revoltas regenciais elas vão ter motivações, contextos, consequências, agentes e temporalidades diferentes. Por isso que a gente não chama de revoltas regenciais, a gente chama de revoltas que ocorreram durante o período regencial, porque tudo nelas vai ser diferente, beleza? Então é importante a gente focar nisso quando for trabalhar, ou entender, ou estudar essas revoltas. Então vamos lá, a gente vai ter a cabanagem, que vai ser de 1835 a 1840, no Grão-Pará. A gente vai ter a sabinada, de 1837 a 1838, na Bahia. A gente vai ter a balaiada, de 1838 a 1841, no Maranhão. A gente vai ter a farroupilha, de 1835 a 1845, no Rio Grande do Sul. E se a gente parar para perceber, 1845, então já tinha acabado o período regencial, foi Dom Pedro II que teve que lidar com essa revolta. E aí a revolta que a gente vai estudar hoje, que é a revolta dos malês de 1835 em Salvador, beleza? A revolta dos malês ocorreu na regência de Diogo Antônio de Feijó, que a gente também chama de regência una de Feijó. Durante sua regência, o Brasil passou por um agravamento da situação econômica e estava muito dependente das potências estrangeiras. No entanto, haverá uma expansão da cultura cafeeira na região do Vale do Paraíba, e o aparecimento dos chamados barões do café. Então a mão de obra escravizada vai ser muito utilizada nesse momento. E quem que é essa galera que se revoltou? Quem que são esses malês, tá? Malê vem da palavra Yorumbá Imalê, que significa africanos islâmicos, tá? Islamizados. Então, quem que vai participar dessa revolta? Africanos escravizados islâmicos. Eles são de diversas etnias, como Haussá, Fulani, Yorumbá, Yokijá e Nagô. No entanto, tá? Eles vão ser chamados de malê porque eles têm esse ponto em comum, que é o islamismo. Certo? O que é importante a gente focar nessa galera? Que eles são letrados, tá? Eles sabem ler e escrever, só que em árabe. Prestem atenção nisso que vai ser importante um pouquinho pra frente. Então, a revolta dos malês ocorreu em Salvador na noite do dia 25 de janeiro de 1835, último dia do mês sagrado, para os islâmicos o Ramadã, em que durante esse mês, acontece um jejum em que eles fazem uma renovação da fé e da gratidão a Alá. Essa data também seria importante porque era o dia de Nossa Senhora da Guia e por isso boa parte da população estaria reunida em uma festa dentro da igreja. É importante a gente saber que no século XIX, Salvador contava com uma população de 65 mil habitantes e aproximadamente 40% dessa população eram de negros escravizados e 30% desses negros escravizados eram malês. Quais que eram os objetivos dessa revolta? O fim da escravização e
que eu quero que vocês foquem, o estabelecimento do islamismo como uma religião oficial. Vamos lembrar lá das aulas sobre colonização, né? O que a população que era dominada tinha que fazer? Tinha que deixar a sua religião, não podia professar a sua fé. A fé que era oficial era o cristianismo. Então esses negros africanos escravizados que vieram para o Brasil, eles não só eram escravizados, como também não poderiam professar a sua fé a Alá. Beleza? Então essa era uma das motivações também para eles se revoltarem. Os líderes, como que vai ser a organização dessa revolta, né? Os líderes com os demais escravizados buscavam fazer reuniões em vários pontos da cidade de Salvador para discutir como que seriam essas revoltas. Eu trouxe aqui a imagem para vocês do Pacífico Licutã, que vai ser um desses líderes. Ele não vai estar durante a revolta, né, porque ele vai estar preso, mas ele vai ser um articulador muito forte dentro do processo de organização dessa revolta. As mulheres também, elas vão ser importantes como articuladoras. Eu trouxe aí uma foto da Luísa Maim, né, que é a mãe do Luiz Gama. Segundo os escritos, a gente não tem muita informação sobre ela, veracidade e tudo mais, mas segundo os escritos, ela vai ser uma escravizada liberta que trabalhava como quitandeira e foi responsável por uma articulação muito forte para que acontecesse a revolta. E o que lembra que eu falei pra vocês? Prestem atenção nessa parte aqui que eles falam em árabe, sabem ler, escrevem em árabe, né? Então os panfletos, eles eram muito comuns e eles conversavam uns com os outros. Como que eles não foram pegos? Professoras, como que a galera não descobriu que eles estavam fazendo isso? Porque eles faziam isso em árabe. Então eles conversavam em árabe com a galera, escreviam, tá? Tudo em árabe. Então os únicos que sabiam ler e escrever em árabe eram eles. Então a galera não percebeu que eles estavam se articulando para fazer essa revolta. E aí, quais que foram as consequências? Né? Eles não conseguiram atingir os seus objetivos porque eles foram denunciados por ex-escravizados. Então, quando eles foram agir, a polícia já sabia o que eles iam fazer e já estavam preparados. Então, muitos deles foram presos, foram açoitados, foram condenados à morte, foram exportados. É importante a gente falar, eles lutaram naquele momento, tá? Não foi assim, a polícia entrou e já acabou com tudo. Não, eles resistiram, mas não venceram. E o que professora, eles perderam. E aí? Sabe? Tipo, os caras se organizaram tudo pra perder. Vamos pensar, galera. É um grupo de escravizados que se revoltaram contra o sistema que estava regente daquela época. Não só como sistema, como com a religião. Então imagina como ficou um medo que se instaurou de que outros grupos de escravizados fizessem a mesma coisa. Beleza? Então vamos pensar nas consequências depois disso. Tá? Um grupo de escravizados se revoltou contra o sistema. Então a repressão que essa população sofreu depois da revolta dos malês foi muito forte para tentar evitar outras revoltas. Então aqui eu trouxe para vocês algumas coisas na nossa atualidade que falam, né, que remetem à história, à revolta dos malês, como um jogo educativo que a gente chama Sociedade Nagô, o resgate, que retrata a revolta dos malês. A gente também vai ter o samba enredo da Primeira de Mangueira, em 2019, que vai falar sobre a revolta dos malês. A gente vai ter quadrinhos, e aqui no caso específico eu trouxe para vocês do Maurício Pestana, que se chama Revolta dos Malês, a saga dos muçulmanos baianos, para vocês verem como essa história ainda está presente na nossa atualidade, tá? Então, e a atividade que eu vou propor para vocês é a seguinte: a gente vai trabalhar com o conceito de empatia histórica. O que é isso, professora? Então você vai se colocar no lugar desses malês. A partir de agora, todo mundo dentro dessa sala é malê, somos todos malês, beleza? E como malês, a gente ficou responsável de fazer a articulação do movimento, beleza? Convencer as outras pessoas a participarem da nossa revolta. Só que, é claro, a gente não tá lá em 1835, a gente tá em 2022. Então a gente vai usar ferramentas da nossa atualidade, usando a argumentação, os objetivos, tudo que os malês utilizavam, porque agora a gente é malê, beleza? Mas usando as ferramentas digitais que a gente tem hoje. Então eu quero que vocês produzam panfleto, post no Instagram, formas de organizar e convencer as pessoas a participarem da nossa revolta. Ah, professora, não sei desenhar. Hoje a gente tem várias ferramentas na internet para que a gente consiga fazer panfleto e arte, pegar imagem e tudo mais. Beleza? Lembrando, a gente precisa usar, somos malês, vamos usar a argumentação, os objetivos que os malês queriam para a revolta dos malês, certo? Nós somos malês, estamos fazendo a divulgação e convencendo as pessoas a participar dessa revolta que aconteceu, beleza? Aqui eu trouxe as referências para vocês da aula e é isso. Muito obrigada, tenham um bom dia.